Saudações, queridos amiguinhos! Hoje a conversa é sobre física quântica. É a ciência que busca pelo fundamental, o nível mais básico da matéria e da natureza. Então, há de convir que essa busca, ela tange a filosofia, a teologia, a sociologia, a antropologia e outras ciências humanas, pois ela ajuda, ela colabora com a busca às respostas destas questões. Quem somos nós? Por onde vamos? Para onde vamos? De onde viemos? Como viemos? Quem somos nós? Quem somos nós? Então, muito cuidado, porque há muitos pastores, padres e alguns charlatões utilizando-se da palavra quântica para dar importância às suas ideias. E muitas vezes não tem nada a ver as ideias deles com a física quântica. Cuidado, filtrem bem as fontes de informações. Bem, quando pensamos em física quântica, quando falamos em física quântica, a maioria pensa em átomos, em cálculos mirabolantes, buracos negros, aceleradores de partículas, coisa de nerd, coisa de louco. Mas na verdade, amigo, a física quântica está bem próxima de nós, porque podemos até não saber muita física, mas ninguém vive sem ela. Ela é a mãe de todas as ciências. É ela que nos tira das cavernas e nos leva até as estrelas, que nos permite encontrar vacinas, curas para tantas doenças. A física quântica está no celular que você pode estar usando agora. Sim, ela foi responsável pela criação dos semicondutores, pelo desenvolvimento da internet, do touchscreen. Muitos de vocês já fizeram raio-x, outros exames mais complexos, como tomografia, ressonância magnética. Bem, isso tudo, todo o desenvolvimento desse tipo de exame deve-se ao desenvolvimento, ao avanço das descobertas da física quântica. Bem, como toda ciência é humana, querido. Ela não altera apenas a tecnologia, mas o modo de nos vestirmos, a maneira com que nos alimentamos, com que nos conversamos, nos comunicamos. Então, a ciência, ela muda o modo de vermos o mundo. Venham comigo, deixa eu abrir essa porta maravilhosa e apresentar para vocês uns conhecimentos incríveis, a base hoje em dia de toda a nossa evolução tecnológica, responsável pela quarta revolução industrial. Venham. Mas como eu disse, já que a ciência, todas as ciências são humanas, provavelmente, se eu apresentar para vocês alguns conceitos de filosofia da ciência, da história do desenvolvimento da ciência, ficará mais fácil compreender a importância e como surgiu a física quântica. Então me permitam passar por essas antessalas antes de entrarmos realmente no assunto da física quântica. E aí, qual é o combustível, a mola propulsora do conhecimento? Espero que vocês tenham dito a curiosidade. A curiosidade é uma característica inata. Ela está em nós. Nós nascemos. Vejam como que as crianças são curiosas. Começamos a ter dificuldade para aprender quando vamos perdendo a curiosidade pela vida. Então, sejamos sempre curiosos. Mas a curiosidade não é uma característica só do Homo sapiens. Todos os animais são curiosos. Quando você solta o seu pet num lugar diferente, ele vai explorar, ele vai descobrir o melhor lugar para ficar, o que ele pode comer, de quem ele pode se aproximar. Então, a curiosidade é uma ferramenta que o universo nos proporcionou, um aplicativo que temos em nós, porque conhecer o mundo à nossa volta é essencial para vivermos bem. E como podemos buscar as
resposta para as nossas perguntas? Como podemos satisfazer a nossa curiosidade? Também temos um outro aplicativo, também temos uma outra ferramenta nata. Veja, lembra da história do cachorrinho? Se você soltar o cachorro num ambiente diferente, a curiosidade dele vai fazer com que ele busque respostas. Como que ele busca respostas? Observando, levantando hipóteses, fazendo experimentações. Um animal, portanto, também tem um aplicativo de como buscar as respostas para suas perguntas. Assim como uma criança. Observe uma criança. Ela andando por um lugar diferente. Ela vai observar algo. Formula hipótese. Será que isso é bom para comer? Aí ela faz o experimento, leva aquilo na boca e analisa os resultados. E depois ela comunica esses resultados, chamando outras pessoas para experimentar ou chamando o papai e a mamãe para limpar a boquinha dela. Não é isso? Então vejam, esse método de buscar as respostas, de alimentar a nossa curiosidade, foi chamado lá no século XVI, XVII, de um método científico. Quem nomeou ele foi Francis Bacon e Isaac Newton. Basicamente, são 6 passos. Observa-se o fenômeno, questiona-se sobre ele e levanta uma hipótese. Essa hipótese tem que ser capaz, tem que permitir que façamos a previsão do resultado de experimentos. Após vários experimentos, após testar a validade dessa hipótese para vários experimentos, obtém-se o resultado. E se a hipótese foi suficiente para prever o resultado dos experimentos, então a hipótese passa a ser uma teoria e é aceito pelo mundo científico como uma verdade, pois para a ciência só é verdade aquilo que pode ser experimentado, aquilo que pode ser provado. Vamos entender agora como que se dá a evolução da ciência, o progresso da ciência. É uma ideia proposta por Thomas Kuhn lá no século XX, no início do século XX. São as estruturas das revoluções científicas. Veja, no primeiro momento, note que a ciência ela surge da necessidade humana de obter respostas para alguns problemas que se está vivendo naquele tempo e espaço. Então, no começo não há respostas, não há soluções para os problemas. Aparecem as soluções, então temos a ciência normal. Mas com o passar do tempo, novos fenômenos são observados, novas perguntas são feitas e talvez o conhecimento acumulado pela sociedade até então não é capaz de responder aos novos questionamentos e a ciência entra em crise. Surge uma revolução, uma briga entre aqueles que tentam responder às novas perguntas baseados no conhecimento já adquirido e um grupo novo, um grupo divergente, um grupo mais cabeça aberta que quer buscar novas verdades, novos modos de encarar o problema, novas possibilidades de resposta. Então é uma briga feia. Na maioria das vezes, esses divergentes eles são até perseguidos pela comunidade convergente, pela comunidade que quer se amarrar às antigas verdades, aos antigos paradigmas. Mas, à medida que essas novas ideias, essas novas teorias começam a ser comprovadas pelos experimentos, então surge uma nova ciência. Até que essa nova ciência vai deparar com situações novas, com fenômenos diferentes, com questões inéditas e também não vai ser capaz de responder a tais questionamentos. Surge novamente a crise, vem novamente uma revolução e uma nova ciência, novos paradigmas aparecem. Veja, até o século XIX,
A física clássica, ela era capaz de explicar muitos fenômenos. Alguns acreditavam até que ela já estivesse finalizada. Veja, o Isaac Newton, com os seus cálculos, né? Inclusive ele que desenvolveu o cálculo diferencial integral com as suas leis, conseguia explicar os movimentos dos corpos, não só na Terra, mas também no espaço. Pegando as ideias de Kepler e tudo, ele conseguiu uma das primeiras grandes unificações. A física que rege o mundo aqui embaixo, no caos, é a mesma física que rege o mundo lá no alto, no cosmos. O senhor Maxwell, com a sua teoria eletromagnética, que ele uniu ondulatória, ótica, eletricidade e magnetismo, também já permitia explicar muito sobre as ondas. Tanto é que as 4 leis de Maxwell, delas saem todas as demais formulazinhas de ondulatória, de ótica, de eletricidade, de magnetismo. Todas as equações dessas áreas saem dessas equações aqui de Maxwell. O divergente do campo elétrico, o divergente do campo magnético, o rotacional do campo elétrico e rotacional do campo magnético, que provavelmente no ensino médio você deve ter entrado em contato com outros nomes, como lei de Faraday, lei de Ampère, ok? A coisa é louca, é de arrepiar os pelinhos do corpo. Alguns cientistas, eles estavam tão convencidos de que já tinham descoberto tudo, que o Lord Kelvin, sim, o mesmo que deu o nome a uma escala termométrica, ele acreditava que não havia mais nada a se descobrir. Essa frase dele é clássica, né? A beleza, a exatidão da teoria dinâmica, que considera a luz, o som como modos de movimento, estão obscurecidos apenas por 2 nuvenzinhas. Ele acreditava que bastava fazer alguns acertos de medidas nas constantes e todas as dúvidas, todos os questionamentos que ainda não tinham respostas apareceria. Como ele está enganado. As nuvenzinhas a que ele se refere é o éter e a catástrofe do ultravioleta. O éter foi uma substância, era uma substância que preenchia todo o universo. É difícil imaginar o vazio, o nada. Então, antigamente, eles imaginaram que todo o cosmos era cheio de uma substância que penetrava todos os demais corpos e não era percebido, não podia ser medido, que é o éter. O próprio Einstein, no início do século XX, acreditava no éter. Até hoje é difícil imaginar o vazio. Enchemos o cosmos de energia escura e matéria escura, que também ninguém sabe o que é. Aliás, não sabemos nem se existe mesmo. E a catástrofe do ultravioleta, que era um desencontro entre a teoria e o experimento. As respostas para essas perguntinhas, o entendimento dessas 2 nuvenzinhas iria permitir responder todos esses questionamentos. O que eram os raios-x, que tinham sido descobertos no final do século XIX por Röntgen, quase que sem querer. Ele não sabia o que era. Tanto é que a maioria dos cientistas que trabalhavam com raio-x morreram de câncer. Como explicar o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico tinha sido descoberto por Hertz, exatamente, o Hertz, o que deu o nome à unidade de frequência. Mas ninguém sabia explicar como que ocorria o efeito fotoelétrico. Quando incide luz numa placa de metal, surge uma corrente elétrica, que era medida em amperímetros. Mas por quê? Por que a luz tira elétrons do metal? Outro questionamento daquela época era a diferença entre o espectro luminoso dos gases e dos sólidos. O espectro
luminoso é o conjunto de cores que formam a luz. Então, se examinarmos a luz por um espectrômetro, o modo de ver esse conjunto de cores, a luz depois de ser refletida no sólido, ou a luz depois que passar por um gás, obtemos figuras diferentes. Note que no sólido, o conjunto de cores da luz, o espectro, é contínuo, enquanto que nos gases, o conjunto de cores, o espectro, é descontínuo. Por quê? A explicação para isso tem a ver com o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então, deveria se entender mais alguma coisa naquele modelo que eles não sabiam na época. E a catástrofe do ultravioleta? Bem, foi a explicação da catástrofe do ultravioleta que permitiu o desenrolar das demais ideias da física quântica. Inclusive o termo quântico, fóton, partiu daí. Todo corpo, em qualquer temperatura, emite radiação eletromagnética. A intensidade dessa radiação emitida é proporcional à temperatura do corpo. Veja, quando nós olhamos para o céu e observamos uma estrela azul e uma estrela vermelha. O azul tem mais energia do que o vermelho. O azul, vocês sabem que cores é como chamamos as diferentes frequências das ondas eletromagnéticas. Então, o azul tem uma frequência mais alta do que o vermelho. Se a frequência do azul é mais alta do que a do vermelho e a energia de uma onda é proporcional à frequência, o azul tem mais energia do que o vermelho. Logo, a temperatura da estrela será maior do que a temperatura de uma estrela vermelha, que tem uma frequência menor, que tem menos energia. É claro que podemos observar mais próximos de nós também, quando aquecemos uma barra de metal. Veja que à medida que aumenta a temperatura, muda a cor dela, muda a radiação eletromagnética que ela emite. Ok? Bem, a física, ela se baseia em experimentos. A ciência só considera algo se for capaz de prever os experimentos. Acontece que quando ia se medir em laboratório a intensidade da radiação e a temperatura dos corpos, havia ali um desencontro. Porque para altos comprimentos de onda, quando o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui, né? Ou seja, para baixas frequências de radiação, o resultado encontrado nos cálculos batia com o que era verificado nos experimentos. Mas à medida que diminuía o comprimento de onda, que se aumentava a frequência da radiação, os resultados obtidos em laboratório já não coincidiam com os resultados calculados. Bem, alta frequência quer dizer que está mais para o azul, para o violeta, para o ultravioleta. Então, por isso que ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta. Para explicar isso, idealizaram um corpo negro. Seria um corpo que absorve toda a radiação que incide nele. Imagine uma esfera toda negra com um pequeno orifício. Ao incidir uma luz, uma radiação nesse orifício, ela entra na esfera e é absorvida pelas suas paredes internas. Portanto, o objeto não vai emitir essa radiação de volta. Eles utilizaram esse corpo negro para fazer diversos experimentos, diversas medidas. Foi a partir de então que surgiu a teoria dos quantas, energias em pacotes. A energia, assim como a matéria, não é contínua, mas descontínua. Ela aparece em porções bem definidas. E a teoria dos quantas permitiu então explicar o efeito fotoelétrico, permitiu explicar o átomo de Bohr e permitiu inclusive que surgissem novas ideias, novos conceitos, novos modos de interpretar fenômenos, como a dualidade onda e partícula e o princípio da incerteza, que transformou de vez a ciência que era determinística numa ciência probabilística.
Esse senhor, Max Planck, ele, depois de exaustivos experimentos, observou que um átomo só emite ou absorve energia em múltiplos inteiros de uma constante, o H, vezes a frequência da radiação. Essa constante passou a ser chamada de constante de Planck, vale 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo. E esse pacotinho, esse grupo de energia, né, múltiplos desse produto, foi chamado de fótons. E a energia desse fóton de quanta, ou quantum, no plural, no singular, desculpa. A energia de um fóton, ou de um número n de fótons, é igual ao produto da constante de Planck pela frequência da radiação. Por exemplo, se quisermos saber a energia de 3 fótons da luz azul, o n vale 3, a constante de Planck é 6,66 vezes 10 a menos 34, multiplica-se então pela frequência do azul, em torno de 8 vezes 10 a 15 Hz. Se quisermos saber a energia, o quanta de um fóton da luz vermelha, de um pacotinho de luz vermelha, um só, é 1 vezes a constante de Planck vezes a frequência do vermelho, em torno de 4 vezes 10 a 15 Hz. Essa ideia de Planck permitiu que o efeito fotoelétrico fosse explicado por esse senhor, que dispensa a apresentação. Todos o conhecem. Ele explicou o efeito fotoelétrico imaginando a luz como constituída por pacotinhos de energia, por fótons. Então vejam, imagine que a luz que está incidindo na placa de metal é constituída por pacotinhos de energia, por fótons. E cada fóton, cada pacotinho de energia tem um quanta, tem uma certa quantidade de energia. Estes fótons, eles serão absorvidos pelos elétrons que constituem, né, que formam o metal. E se a energia do fóton for maior do que a função trabalho, que é a energia de ligação entre o elétron e o metal, vocês viram em química que cada metal tem uma energia de ligação diferente. Uns têm mais facilidade para perder elétrons, outros menos. Então, se a energia que o elétron absorveu for maior do que a energia de ligação desse elétron e o metal, esse elétron sai, apresentando, portanto, uma energia cinética. A equação do efeito fotoelétrico é uma equação de conservação de energia. A energia do fóton que entra é igual à energia cinética, né, do elétron que sai, mais a função trabalho. Escrevendo isso em matematiquês, temos que energia do fóton, constante de Planck, vezes a frequência daquela radiação. Energia cinética, massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. E a função trabalho, não temos uma fórmula, porque cada metal já tem a sua função trabalho, a sua energia, a energia necessária para retirar os elétrons. O efeito fotoelétrico rendeu a Albert Einstein o prêmio Nobel. E o átomo de Bohr? Esse senhor aqui, Niels Bohr. Bem, havia 3 postulados. O elétron descrevia uma órbita circular em torno do núcleo. Se a órbita é circular, tem uma força que o puxa para o centro, uma força resultante. Essa força resultante, a força centrípeta, seria a força eletrostática. Mas por que o elétron, que é negativo, não é atraído pelo próton, que é positivo? Porque os elétrons ocupam órbitas estáveis, chamados de estados estacionários. Cada órbita dessa, cada estado desse já tem uma energia em si. Por isso que os elétrons, quando estão nesses estados estacionários, não irradiam energia. Mas os elétrons, eles podem mudar de estado.
Um elétron que está lá no 1s2, ele pode ir lá para 3d4 se quiser. Lembra do diagrama de Linus Pauling? Então, mas para o elétron se afastar do núcleo, ele precisa receber energia. E para ele se aproximar do núcleo, ele precisa perder energia. Essa energia que o elétron precisa para se afastar do núcleo, ou precisa perder para se aproximar do núcleo, é igual à variação de energia entre os níveis que ele está se movimentando. Então, para ir da camada L para a camada M, ele precisa absorver energia, precisa absorver um quanto, um HF. Este HF, esse quanto de energia, né, essa energia do fóton, tem que ser igual à diferença entre a energia da camada M menos a energia da camada L. Para o elétron ir da camada M para a camada L, ele precisa liberar um fóton, ele precisa liberar um quanto de energia. Esta energia que ele libera, o HF, né, que é a energia de um quanto, é igual à diferença de energia entre as camadas M e as camadas L. Então, aquelas linhas que apareciam no espectro dos gases, na verdade, tinha a ver com o movimento dos elétrons na eletrosfera dos átomos que compõem aqueles gases. Cada linha daquela é um movimento dos elétrons indo de uma camada para outra. Então, como a eletrosfera, a distribuição eletrônica é diferente para cada gás, o espectro é a assinatura de cada substância. Então, se você tem o espectro de um gás, você pode ir numa tabela e descobrir que gás é esse. É assim, analisando os espectros que chegam das estrelas, dos planetas, analisando os espectros das luzes que chegam das estrelas, dos planetas, aqui na Terra podemos inferir o tipo de substâncias que estão neles. Pronto, mais uma dúvida respondida: a diferença entre os espectros dos sólidos e os espectros dos gases. Lembram que nos gases há mais liberdade de movimentação das partículas. Bem, essas descobertas, a explicação do efeito fotoelétrico, por exemplo, principalmente, levou a um novo conceito, a dualidade onda-partícula. Alguns experimentos feitos já na época de Isaac Newton, por Huygens, por Jung, mostrava a luz como uma onda eletromagnética. As próprias equações do eletromagnetismo de Maxwell revelavam que a luz era uma onda eletromagnética. Mas o Einstein explicou o efeito fotoelétrico considerando a luz como constituída de partículas. E agora? A luz é constituída, é uma onda ou é uma partícula? Porque alguns fenômenos, como interferência, difração, só podem ocorrer em ondas, e a luz sofre interferência, a luz sofre difração. E outros fenômenos, como efeito fotoelétrico, a reflexão, acontece também com partículas. Então a luz também é uma partícula, daí o conceito dual. A luz é onda e partícula, depende do fenômeno que nós queremos explicar. Aí o de Broglie viajou, porque se a luz apresenta uma natureza dual, todos os corpos, tudo que existe no universo deve apresentar a mesma natureza. Ou seja, eu e a luz somos feitos da mesma coisa. A diferença está na frequência de nossas vibrações, está no comprimento de onda nosso. Então, se eu pudesse alterar a frequência de vibração do meu corpo, eu poderia me transformar em luz. Assim como se eu pudesse fazer com que uma luz vibrasse numa frequência igual à do meu corpo, teríamos um corpo de luz. Gente, quando se trata de corpos
muito complexos, como eu, por exemplo, como uma maçã, um pedaço de pedra, isso não faz sentido. E se você quiser, você pode até calcular o seu comprimento de onda, a sua frequência, utilizando essa formulazinha, que é o comprimento de onda de de Broglie. Você divide a constante de Planck, 6,66 vezes 10 a menos 34, pela quantidade de movimento, massa vezes sua velocidade. Note que a massa do seu corpo não muda, mas a sua velocidade muda. Então, quando você estiver se movimentando numa velocidade muito baixa, esse comprimento de onda é muito alto. Então, você vai apresentar uma frequência muito baixinha. Quando você está se movimentando a uma velocidade mais alta, 120 km por hora, 150 km por hora, bem, esse comprimento de onda diminui. Então, você vai apresentar uma frequência de vibração muito alta. Então, para nós não faz sentido. Se você quiser jogar os números e ver os valores. Agora, quando se trata de um elétron, faz sentido. Porque a massa do elétron é muito pequenininha e a velocidade dele é próxima à velocidade da luz. Então, ali já existe um comprimento de onda dentro do mensurável. Tanto é que, algum tempo depois, um cientista conseguiu fazer o elétron realizar difração, conseguir desviar de um obstáculo, fenômeno que só ocorre com ondas. E veja, elétron é uma partícula. E o princípio da incerteza de Heisenberg? Quanto maior a precisão na determinação da posição, menor a precisão na determinação da quantidade de movimento. Ou seja, não dá para se saber tudo. Sempre vai haver um desvio, uma incerteza. Sempre que se sabe muito de uma coisa, de outra a gente sabe pouco. E dá até para calcular no mundo quântico. No mundo material nosso, de grandes, não dá. Veja, um radar. Como que um radar mede, verifica a velocidade de um carro? Ele emite um sinal, uma radiação constituída por fótons, quantas de energia, que bate nesse veículo e retorna até o aparelho, o radar. Então, ali dá para saber a posição do carro e a velocidade dele, pois um fóton não vai alterar todo um carro. Mas imagine a gente tirando uma medida de um elétron. Para verificar, para medir esse elétron, eu vou ter que emitir uma luz, vou ter que emitir uma radiação, vou ter que emitir um fóton até esse elétron. E esse fóton, ao incidir no elétron, vai mudar a velocidade dele, vai mudar a posição dele. Então, no momento que se tira a medida, já não é o elétron do cálculo, o elétron teórico. Colapsou o fenômeno. O observador interfere agora no resultado do experimento. Um exemplo, uma metáfora que Schrödinger utilizou para explicar como que o observador interfere na realidade do experimento é o famoso gato do Schrödinger. Imagina um gato preso numa caixinha onde há um veneno que pode vazar ou não de acordo com o decaimento radioativo de um material. Bem, o gato está vivo ou morto? Se nós aplicarmos a função de onda do gato de Schrödinger, encontramos duas possibilidades. O gato pode estar vivo ou o gato pode estar morto. Podemos também dizer assim: enquanto não abrirmos a caixa, o gato está vivo e morto. Existem essas duas possibilidades. Depois que abrirmos a caixa, aí sim, aí veremos se o gato está vivo ou morto. Mas quando abrirmos a caixa, o observador já modificou a ideia do gato, pois o gato que ele vai encontrar já não é aquele gato que ele estava hipotetizando se estaria vivo ou morto. Então a ciência tornou-se probabilística.
É impossível conhecer 100%, seja lá o que for. Sempre vai haver um desvio padrão. Sempre vai haver uma propagação de erro. E essa propagação de erro, esse desvio padrão, essa incerteza quanto à natureza, a participação do observador no experimento tem um grande efeito. Então, tornou-se necessário uma teoria que fosse baseada nesses novos conceitos. Aquele determinismo da física clássica devia deixar de existir. Precisa-se agora de uma nova matemática. Surge a teoria quântica, cujo cálculo principal, que norteia toda essa ideia, é a famosa equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger está para a física quântica, assim como o princípio fundamental da dinâmica está para a dinâmica. É muito importante. Impossível estudar quântica sem estudar essa equaçãozinha aí, que não é nada simples, é bem complexo. Essa ciência foi criada por todos essas personalidades que se uniram em 1927. Foi o maior encontro de físicos químicos de nobres da história da Terra. Vejam, todas essas medalhinhas amarelas indicam que eles ganharam o prêmio Nobel. Planck, Lorentz, Einstein, Dirac, o pai da antimatéria, o cara que descobriu a antimatéria, de Broglie aqui, olha, o que lançou a ideia da dualidade antipartícula, o Schrödinger, que desenvolveu o formalismo matemático para essa nova ciência, a famosa equação de Schrödinger, Bohr, o Heisenberg, todos. Notem que só tem uma mulher, Madame Curie, só uma, em 1927, e sofreu muito para fazer ciência. E esnobou todos os demais, porque ela ganhou um prêmio Nobel em física e em química, muito merecido. Então, essa teoria, uma das mais bem-sucedidas teorias da física, é o que norteia o nosso mundo hoje em dia. Está por detrás, é a base dessa quarta revolução industrial e modificou vários paradigmas filosóficos, teológicos, sociais, antropológicos, mudou a nossa maneira de interpretar o mundo e de se relacionar com ele. Se você não estranhou essas ideias, é porque você não entendeu nada, porque a coisa é muito louca. Gostaram? Aprenderam bastante? Deixa um like aí. Gostaram? Aprenderam bastante? Ou um pouquinho? Compartilha com o outro, dá a chance de outro aprender também. Muito obrigado pela atenção de vocês e que evoluamos a cada instante. Obrigado.